Boa noite, hoje dia 9, 8h57. O tema hoje da live é como lidar com pensamentos negativos. Daqui a pouquinho nós já iremos começar. Como é que a gente lida com pensamento negativo, como é que se formam esses pensamentos na nossa cabeça. Boa noite, tem pessoas chegando. Então vamos conversar sobre essas questões. Ô Agnes, tudo bem? Então vamos já começar a falar sobre esses pensamentos, né? Osineide, boa noite. Dimas, também boa noite a todos. Como é que vocês estão? Zineide, tudo bem? A Agnes, a gente já conversou agora há pouco lá no nosso grupo de oração. Dimas, como é que você tá? Tem mais uma pessoa aqui que eu não sei quem é. Gente, só para lembrar, nós continuamos, quando digo nós, é eu e mais o pessoal lá da EC. Todos os dias, 18h30, 19h30, estamos no nosso grupo de oração, orando, vibrando, né, para que possamos superar, né, esses momentos difíceis, com muita fé, com muita esperança, harmonizando e auxiliando também os nossos irmãos, mesmo à distância. Boa noite a todos. Isso. Então esse é o nosso objetivo. E hoje nós vamos conversar sobre pensamentos negativos. Como é que a gente lida com pensamento negativo? Como é que se forma esses pensamentos? Como é que a gente pode agir para ressignificar isso? Só que eu vou fazer também, novamente hoje, uma abordagem um pouco diferente. Vocês vão entender já já porque é um pouco diferente, né? Então vamos conversar um pouquinho antes da gente entrar de fato no nosso assunto, enquanto o pessoal vai chegando para a live. Você já parou, né? Agnes, José, Zineide, né? Vocês três que estão aqui comigo. Você já pararam para pensar quais os tipos de pensamento que vocês têm durante o dia? Qual a imagem que vocês têm de vocês mesmos, da vida pessoal de vocês? Já fizeram fazer uma análise assim de como é que tá as coisas? Porque normalmente a gente vai vivendo uma vida meio vai vivendo sem pensar muito, né? Vai vivendo tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a gente acaba se esquecendo de alguns tipos de observações que a gente precisa fazer. Então eu preciso parar de vez em quando para dar uma pensada, uma verificada aí quais os tipos de pensamentos que estão vindo na minha cabeça, né? De onde eles se originam, como é que apareceram, qual é a causa, quais são os efeitos que provocam na minha vida. Eu preciso fazer uma pequena reflexão sobre isso, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre essa questão. Tomar água. Então, né, vamos imaginar um pouquinho aqui, né? Vamos fazer uma pequena metáfora. Eu tenho ouvido muito nos últimos dias falando de metáforas, né? Que uma melhor forma da gente aprender, compreender as coisas, muitas vezes através da metáfora, através de histórias. Então eu vou contar a história para vocês aqui, uma história rapidinha, para vocês imaginarem a situação.
Imagina que vocês vão comemorar fizeram uma festa de aniversário, uma festa de confraternização, não importa, uma festa. E no meio da festa aparece uma pessoa que não foi convidada, um penetra, né? Boa noite, Antônio. Então aparece um penetra ali. E esse penetra, esse ser que não foi... Rubens, boa noite também, que não foi convidado, ele entra na tua festa e começa a perturbar os convidados, faz umas brincadeiras meio sem sentido, meio sem graça, e você fica meio, né, tentando resolver a situação, tentando tirar ele dali, mas ele não sai, né? Você afasta ele, daqui a pouco ele está com outro local, você coloca ele para fora, daqui a pouco ele pula o muro e ele volta, e você vai, durante essa festa, acabando aproveitando a festa. A tua preocupação é evitar que esse vizinho inconveniente, né? Esse ser que não foi convidado para a festa, ele não fique atrapalhando o teu evento. Só que nesse processo de você tentar evitar que ele crie a situação, você não aproveita a tua festa, não aproveita os teus convidados, você acaba não aproveitando esse momento que você criou. Aí, como você vê que você não consegue colocar ele para fora, que ele sempre volta, você começa a relaxar. Tá bom, deixa ele lá, né? E passa a não ir atrás dele, começa a não tentar mais boicotá-lo, colocá-lo para fora. E daqui a pouco ele está até sendo engraçado, alguns convidados até se divertem. Ô, Rita, tudo bem? Se diverte, começa a se divertir com ele e ele vai passando. E aí você começa a se divertir, você começa a aproveitar a festa, você começa a convidar, a se relacionar melhor com seus convidados e a festa vai tranquilamente, né? Boa noite, Eunice, boa noite, Dona Antônia, minha mãe. Então, isso, é assim que os pensamentos negativos eles surgem. Durante o dia, durante algum momento, alguma coisa negativa. Feliz aniversário, Eunice. Feliz aniversário. Esses pensamentos entram na sua cabeça e você quer expulsá-los. E nesse processo de tentar expulsar esses pensamentos negativos, você não vai aproveitando o seu dia. Você fica tão concentrado em tentar expulsar esses pensamentos negativos que você não aproveita o teu dia, você não aproveita o evento, você não aproveita nada. Você fica muito perturbado com aquele pensamento. Então, vamos pegar um exemplo. Normalmente se fala assim: tem um pensamento negativo, eu vou pensar em algo positivo. Por incrível que pareça, não funciona, né? Não funciona. Porque na verdade você começa a querer pensar positivamente, mas daqui a pouco a tua cabeça, o teu pensamento vai voltar para aquela situação. Então, quanto mais você não der atenção, né, para esses pensamentos negativos, quanto mais você não ligar para as atitudes desses pensamentos, melhor vai ser a forma de você lidar com esses problemas, com esses pensamentos. Nós, em vez de tentar eliminar o pensamento, deixa o pensamento lá, só não dá atenção para ele. E vai seguir sua vida, vai fazer as coisas que você tem que fazer. Tudo isso tem todo um passo, tem toda uma técnica. Boa noite, Dona Jaci, tudo bem com a senhora? Então existe uma técnica, né? Então o primeiro passo, quando eu percebo um pensamento negativo em mim, é prestar atenção nele, notar, né? Da onde está esse pensamento, por que ele apareceu, né? Qual é o objetivo dele. Então você começa a notar, a prestar atenção. Lembra que eu falei ontem de prestar atenção em você, no que está acontecendo? Então, de vez de desviar a atenção, de vez de eu fugir da realidade do que está acontecendo, eu presto atenção. Olha, então estou tendo esse pensamento, essa ação. Então, a primeira coisa que eu faço é notar. Aí eu vou decidir, né? Ou me concentro nesse problema, ou deixo ele lá e vou seguir minha vida. Boa noite, Yara. Como é que eu vou seguir minha vida? Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Se eu estiver aqui no shopping, se eu estiver aqui no cinema, se eu estiver aqui para uma festa, eu vou e deixo o pensamento negativo lá, mas não dou atenção para ele, né? É como, sabe aquela história? É você não dar energias, não alimentar o pensamento, porque o pensamento, na verdade, é uma atitude do teu corpo, né?
do teu cérebro de te proteger de alguma coisa. E muitas vezes, né, o cansaço, as preocupações, um monte de situação vão gerar problemas assim, conflitantes de maneira desnecessária. E você vai se focar nele e ele vai ficar ruim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é notar o problema, prestar atenção nele, ver o que ele significa, qual que é a situação. Segundo passo, tomar uma decisão. Não prestar atenção nele, continuar as minhas atividades, fazer o que eu tenho que fazer, e ele vai. O terceiro passo, né, é o redirecionamento da atenção. Em vez de eu ficar focado naquele problema, naquela perturbação, eu vou levar o meu problema, o meu pensamento, as minhas atitudes para uma outra ação. Vou fazer uma outra coisa. Eu deixo ele lá, eu não vou tentar pensar algo positivo, sabe? Não vou fazer nada disso. Eu vou deixar ele ali para que ele naturalmente seja esquecido pela minha própria desatenção nele. Então eu não dou foco, não dou atenção nele. Ô Cristiane, tudo bem com você? Então é não dar atenção para o problema. E assim esses pensamentos eles vão se tornando menos importantes, né, na nossa cabeça. Então esses pensamentos eles saem, né, eles saem da nossa própria cabeça. Muitas vezes uma preocupação é algo que surge de várias situações. Às vezes de uma noite mal dormida, de uma situação mal resolvida, de uma relação não muito boa com você mesmo. Isso vai gerar vários tipos de pensamentos negativos. E às vezes até mesmo é uma postura negativa que a gente acaba criando. Então vamos lá. Lembra da festa, né? Eu vou fazer uma festa, um evento, e o penetra vai vir, né? Que é o pensamento negativo. E ele vai perturbar a minha festa. Mas se eu ficar tentando expulsar ele, ele vai entrar pelo muro, ele vai entrar por vários locais. Então quanto menos atenção eu der para ele, quanto menos valor eu der para ele, melhor vai ser a minha forma de realizar, de eu, né, agir com as pessoas e lidar com os problemas. Então o que eu vou fazer? Vamos voltar lá novamente. Primeiro passo é anotar o evento, notar o que está acontecendo, como é que eu estou agindo, como é que eu posso fazer, tomar uma decisão. A decisão é não vou prestar atenção nele, vou tentar, ele não é tão importante assim, e deixo, né, que as coisas caminhem o que tiver que caminhar. Redirecionar a minha atenção, o meu foco. Vamos pegar, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, né? Então, aqui é a questão aí das estatísticas e dos jornais. Nós temos uma situação. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é cuidar da minha saúde, fazer as coisas que eu acredito que são necessárias ser feitas, e tudo bem. Agora, as consequências do problema, eu posso mudar aquilo, eu posso mudar o que o outro vai fazer, eu posso mudar a ação do outro, eu posso agir de maneira diferente, obrigar o outro a agir de maneira diferente, eu não posso. Então isso primeiro, então, o que é? Notar, existe um problema, né? O Dimas falou que o sentimento está ligado ao nosso pensamento de criar uma situação e não ter força para sair dela. Você sabe por que a gente não tem força para sair do problema, ô Dimas? Não é porque a gente tem força, é que a gente fica tão concentrado no problema, que a gente não vê saída. Lembra o labirinto do Minotauro, né, da mitologia? Que Teseu, boa noite Maria Campos, que Teseu, quando ele entra lá, o que ele faz? Ele usa, né, a Ariadne, a princesa, a filha do rei, dá para ele um novelo de lã que ele marca na entrada, ali marca na entrada, e ele vai seguir, né, o caminho até o Minotauro, mas com o quê? O que ele tem ali para evitar problema? Ele tem uma linha que vai dirigir o caminho dele. Ele tem algo que vai, de certa forma, orientar a caminhada dele. Qual é esse objeto? A linha, né? A lã. Se eu entrar dentro de um labirinto sem nada para me orientar, sem nada para me ajudar ali dentro, eu vou me perder, né? Eu vou me perder. E nesse ficar perdido, eu vou ficar o resto da vida ali dentro desse labirinto.
vamos dizer assim, o labirinto, simbolicamente, o simbolismo dele é o seguinte, né? Ele tem uma entrada e ele tem uma saída. O problema é que quando você entra nele, você fica sem a visão do todo. Você tem uma visão muito pequena, né? Então você vai usar, muitas vezes, uma intuição, achar que vou para esse lado que vai dar certo, e aí você vai perdendo a noção do caminho que você vai fazendo. É essa a questão do problema. Às vezes o problema vem de uma maneira simples, sem importância nenhuma, e quando você se vê dentro de um labirinto. Ele te leva para um labirinto. E como você não tem, vamos dizer assim, esse guia, que é o novelo de lã, igual o Teseu teve, você vai se perder ali dentro. Até o momento que você vai encontrar o Minotauro. O que é o Minotauro simbolicamente? São os nossos medos, os nossos temores, né? A história do Minotauro, para quem não sabe, o rei, né, da ilha de... Rei Minos, né? Ele, quando teve o filho dele, o filho nasceu meio touro, cabeça de touro e corpo humano. Para esconder o filho, ele construiu um labirinto e deixou o filho lá dentro, e ele, né, cresceu lá dentro e ele matava as pessoas, então ele se alimentava de gente. Então o rei pegava as pessoas e jogava no labirinto. Então o labirinto, ele significa o nosso pensar, né, descontrolado, desorganizado. E quando eu me perco nele, eu vou encontrar como o Minotauro. O que é? É aquele ser humano, mas que ele não pensa, ele é todo instinto, né? É o touro, ele é todo instinto, ele não raciocina, ele não reflete sobre o que está acontecendo, ele apenas vai através do instinto, e o instinto destrói. Quando o personagem Teseu, ele entra dentro para destruir o Minotauro, para matar o Minotauro, ele tem uma ajuda externa que é de Ariadne. E Ariadne, se vamos dizer assim, ela é a nossa consciência. É quando eu tenho uma dificuldade, um problema, eu procuro um conselho, uma orientação que muitas vezes é interna. Então ela dá para o Teseu o quê? Ela dá um novelo de lã, que seria esse fio de Ariadne que a gente chama, que seria mais ou menos quando você se aconselha com a tua consciência, qual a melhor atitude de agir, qual a melhor forma de agir. Aí você vai pegar suas experiências, as coisas que você vivenciou, e aquilo vai ser seu fio de Ariadne, né? Que vai te levar até o teu centro do labirinto e vai permitir que você retorne até ele, né? Então a questão do problema é que normalmente a gente acaba, sabe, não perdendo a noção de distância do que está acontecendo e perde toda a noção de como resolver a situação. E aí, às vezes, o problema não é um problema tão grande. Mas por isso que estou falando tanto da questão de você se observar, de notar o que está acontecendo, para você tomar uma decisão, né, para ver como é que você vai agir. E muitas vezes eu preciso de uma ajuda externa, né, que é o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, alguém que vai te ajudar a mostrar para você aonde está, qual o problema. Como ele está fora do problema, o médico, o profissional de saúde, ou até mesmo um amigo, alguém que você possa te orientar, ele não está naquele problema, ele não está no labirinto, então ele está em cima, vamos dizer assim, né? Ele está na parte de cima do labirinto. Se você olhar o labirinto por cima, você vê a saída, né? Qual caminho você tem que fazer para sair dali. E é aí que você precisa de orientação, aí você precisa de apoio. Então, os problemas, eles vêm muitas vezes pequenos, até insignificantes, mas a gente vai regando esse problema e eles vão ficando gigantes. Então, o problema, Dimas, para a gente poder sair dessa situação, é você redimensionar isso, né? Você dá o valor correto a essa situação que você está vivendo, a essas dificuldades que você está passando. Por isso, né, que eu falei com relação a esses passos que são necessários, né? Então, entender que esses pensamentos complicados, essas dificuldades, eles vêm da gente mesmo, da nossa dificuldade de lidar com aquilo que a gente não conhece, com os nossos medos e tudo isso, né? Então a gente precisa aprender a lidar e criar uma coisa chamada, que a gente chama de agilidade emocional, né? O que é agilidade emocional? Tem até um nome que
que é colocado, né? Que é o NASA, né? Que é nomear, aceitar, sair, agir, né? Que são os valores. Então o que é nomear? Que é a agilidade mental, que a gente emocional. Cada vez, vimos e vocês estão me ouvindo, apareceu um problema, uma dificuldade, para e nomeia aquilo lá. O que está me provocando isso daí? Ó, está me provocando tal coisa, tal isso ou aquilo. Nomeia isso. E aí pensa, esse problema, essa situação, tem como resolver ou não tem como resolver? Se não tiver como resolver, aceita. Ó, tem coisas que eu posso resolver. Boa noite, Karina, tudo bem? Tem coisas que eu posso resolver, tem coisas que eu não posso resolver. Se eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Se não tem, né, aceita. Ó, não dá para resolver, então o tempo vai resolver. Né? E aí encontrar saídas para isso. Né? Qual é a melhor forma, qual é o melhor jeito. E aí você vai agir, né, conforme os seus valores, os seus conceitos, a forma com que você vê a vida, ou você vai encarar de frente, qual a ação que você vai fazer nesse processo de resolução desses problemas. Então eu preciso sempre, e é isso que é interessante, né, eu preciso sempre olhar para mim, olhar por que eu estou vivendo, como é que eu estou vivendo, e encontrar as respostas em mim. Vamos fazer um exercíciozinho aqui bem rápido, para ficar mais fácil a compreensão do que eu estou falando. Vamos imaginar, vamos visualizar que vocês estão numa sala que você nunca entrou nela. E essa sala, a luz apaga, né? Você ficou completamente no escuro, mas você nunca entrou nela. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: existe uma forma de você acender essa luz, a luz voltar. A forma é apertar novamente o interruptor de luz. Só que você nunca entrou naquela sala. Você não sabe onde fica o interruptor de luz. Qual é a tua ação? Então, a primeira coisa, nomear. Nunca entrei na sala. Então é uma novidade para mim. A falta de luz e o local são duas novidades. Acabou a luz, eu não sei onde fica o interruptor, é uma novidade. Se eu entrar em pânico, se eu entrar em desespero, o que eu faço agora? A coisa vai ficar complicada. Então eu vou... Acabou a luz, né? Estou no local, eu vou aceitar o fato de ali não ter luz e eu não conhecer a sala. Respiro, me acalmo. Bom, né? O que eu vou fazer aqui para sair desse problema? Eu posso ter várias alternativas, né? Então vai visualizando. Eu posso colocar as mãos junto das paredes e ir apalpando a parede até encontrar um interruptor. Ou eu posso abrir a porta. Afinal de contas eu entrei ali pela porta, né? Então eu posso saber voltar até a porta e abrir a porta. Isso aí é agir, é ação. Então eu tenho uma sala que eu não conheço que ficou escura. Em vez de entrar em pânico, eu aceito o fato de ela estar escura e eu não conhecer a sala. E eu tenho que agir, eu tenho várias alternativas. Apalpar, encontrar o interruptor ou abrir a porta. Se eu perder a tranquilidade, se eu perder a calma, se eu entrar em desespero, quanto tempo eu vou demorar para lembrar que se eu abrir a porta eu posso sair da sala? Então, nomear, aceitar, sair, agir, valores. Né? Os valores também aqui que eu estou dizendo é questão de ética, de moral, de comportamento, de atitude. Às vezes eu tenho um problema, uma dificuldade, que ele vai mexer com o quê? Com os meus valores, com a minha moral. Vamos pegar um exemplo assim bem comum. Né? Você tem um relacionamento com alguém e de repente aparece uma outra pessoa. Olha o problema, né? Como é que eu lido nessa situação? Eu tenho meu companheiro, a minha companheira, e de repente aparece uma outra pessoa. E aparece, surge em mim um grande problema. Qual que é o problema que surge? Né? Vamos nomear a atração por uma pessoa, por uma outra pessoa, sendo que eu tenho um relacionamento com outro. Nomeei o problema. Qual é o nome do problema? Confusão. Né?
Agora, se eu ficar falando, olha, eu não sinto nada pelaquela pessoa, eu não sinto nada para aquela pessoa não tem nada a ver comigo. Se eu não aceitar que existe sim algum tipo de atração, algum tipo de situação que está desviando a minha atenção da minha companheira, do meu companheiro para uma outra pessoa, eu vou me afundar nesse problema. Então o que eu vou fazer? Eu aceitar que eu tenho uma dificuldade de relacionamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar, aceitar, olha, eu tenho uma dificuldade, vou refletir sobre aquilo para entender qual o problema que eu tenho. De repente, sei lá, não estou gostando mais daquela pessoa, ou a gente não conversa mais. Isso está acontecendo muito nesse isolamento que a gente está vivendo, né? Porque enquanto a gente trabalhava, saía de manhã para trabalhar e voltava à noite, a gente convivia pouco. Depois de um certo tempo, agora convivendo tanto, os problemas, as dificuldades, né, vão ficando mais presentes e muitas vezes também a gente vai perdendo o interesse pela pessoa que está perto. Então eu preciso entender o que está acontecendo comigo. É a aceitação. Eu tenho uma dificuldade. Eu não me engano. Eu estou olhando para outra pessoa porque eu tenho uma dificuldade e eu estou querendo arrumar uma desculpa para resolver um problema. Aí eu vou ter aí vai entrar nos valores, que é na minha ação. Se eu não tiver valores, eu vou enfiar o pé pela mão, vou fazer coisa que não deve. Como é que eu saio dessa situação? Avaliando sinceramente os sentimentos e as emoções que me ligam ao meu companheiro, minha companheira. Percebo que, na verdade, a melhor coisa para fazer naquele momento é ser sincero e falar, olha, não dá, né? Vamos parar. Então se separa, vai fazer outra coisa, né? E é aí que você vai agir, que é a separação, e vai usar os seus valores, que é de não trair, não enganar, né? E você acaba. Ou você também percebe, né, que você está cansado, estressado, que alguma coisa não foi bem comunicada, bem resolvida, e fala, vou conversar com a pessoa. Então você vai lá, conversa, explica, vê o que está acontecendo, aí você percebe ainda que você tem um grande sentimento por ela e que vale a pena investir naquilo lá. Então, olha, eu nomeei, eu aceitei, né? Eu evitei de me aprofundar, de entrar no problema, e eu fui agir dentro daquilo que eu acredito que é correto e certo. Eu fui agir, né? E a gente precisa entender o seguinte, gente. A gente tem uma ideia que a gente fala sempre assim, eu quero ser feliz. Felicidade é consequência, não é ação. As coisas que eu faço, as atitudes que eu tomo, como eu lido com a vida, vão ter como consequência eu ser feliz ou não ser feliz. Mas felicidade não é objetivo. Quando eu tenho o objetivo de ser feliz, eu não sou feliz, né? Quando eu tenho o objetivo de ter uma vida feliz e alegre, eu não tenho, né? Boa noite, José. Por quê? Porque as minhas ações não são adequadas, não são corretas. Eu provoco mais problemas, boa noite, Hermelina, do que benefícios. Então eu preciso entender que felicidade é consequência. Então dá para entender o que eu estou querendo dizer, né? Então, como é que eu lido com os problemas, com os conflitantes? É fazendo uma análise clara e objetiva, tendo noção clara do que está acontecendo comigo. Robson, boa noite, Robson. Sheila Leal. Ô Sheila, como é que você tá? Como é que tá tua irmã Jaqueline? Tudo bem com ela? Então, vamos lá rememorar para quem está entrando agora o que eu estou falando. E no início eu conversei com o pessoal e expliquei, fiz uma metáfora com relação a uma festa, né? A festa que você convida as pessoas para ir para sua festa e entra um penetra. Um vizinho, alguém que você não convidou, que é extremamente desagradável, né? Uma pessoa que tira a tua tranquilidade, tira a tua calma, e você não aproveita a festa, boa noite, Sheila, que você mesmo organizou. Então você fica a festa inteira tentando colocar para fora esse vizinho, mas você coloca ele para fora, ele entra pelo muro, você coloca para fora, ele entra pela janela e está sempre voltando, e você não aproveita a tua festa, até que em determinado momento você diz o seguinte: você quer saber de uma coisa? Boa noite, Robson.
eu não vou esquentar com esse vizinho. Tá aqui dentro, fica aí, aproveita a festa, come, bebe, se diverte, né? Na verdade, tudo é consequência dos nossos atos. Sim, mas sempre tudo é consequência de ação, ação e reação, né? Então aí na hora que eu deixo livre aquele penetra e sigo, né, a minha vida, sigo aproveitando a minha festa, aí eu vou beber, vou comer, vou conversar com os convidados, vou me divertir. Aí eu começo a perceber que aquele vizinho, aquele penetra, né, começa a não incomodar tanto. Daqui a pouco as pessoas da festa estão já até se divertindo com ele. E é justamente isso, né? O penetra é o problema, é o pensamento negativo que entra na cabeça da gente e que vem da gente mesmo, né? Ele não é convidado, mas ele está dentro da gente, ele faz parte da gente, esses pensamentos complicados. Então, e esse é o problema, é a ação que eu tenho com ele. Se eu der força para esse vizinho, né, esse pensamento negativo, para atrapalhar a minha vida, a minha diversão, a minha festa, que é a minha vida, ele vai tomar conta da festa e vai destruir a minha festa e eu não aproveito ela. Então eu preciso aprender, quando vier o pensamento negativo, igual eu falei, não adianta vou pensar no pensamento positivo, vem o negativo, vou lá pensar em algo positivo. Gente, isso não resolve a situação. Por quê? Porque você não vai conseguir ficar muito tempo com aquele pensamento positivo. Você vai ter que voltar ao pensamento normal. E aí ele volta novamente. É quando eu coloco ele para fora, ele volta. Quando eu tiro a força dele, como é que eu tiro a força desse pensamento negativo? Não dando atenção para ele, deixando ele lá. Eu sei que ele existe, ele está ali, mas em vez de me preocupar com ele, em vez de tirar a minha calma, a minha tranquilidade, eu vou seguir a minha vida. Vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, agir do jeito que eu tenho que agir, até que certo ponto ele some. O problema nosso é que todos os probleminhas que vêm, todas as dificuldades que vêm, a gente fica, cultivando o problema. De repente fica um problema de estimação, né? Já ouviram falar em problema de estimação? Lembra de um amigo, de alguém que vocês conhecem, que toda vez que você vai conversar com ele, ele fala sempre do mesmo problema. Conhece alguém assim? Se conhecer, dá um joinha, diz que se conhece. É aquela pessoa, né, que sempre fala a mesma coisa. Você vai conversar com ele, daqui a pouco ele volta para o mesmo problema. Algo que aconteceu há 30, 40 anos atrás, ele de novo falando a mesma coisa. Passa algum tempinho, a mesma coisa. Então ele não tem um problema, ele tem na verdade, né, um problema de estimação. Ele ficou tão junto dele, né? Acabou fazendo tanta parte dele que ele não sabe mais viver sem o problema, né? Então, quando eu começo a não cultivar, a não criar esses problemas, o problema vem, mas eu não dou atenção para ele, né? Eu não dou ibope para esse problema, ele vai embora, ele vai sumir naturalmente. O problema é quando eu fico entrando nesse looping, né? Aquele negócio que fica sempre voltando. Então, eu preciso entender. Por isso que é necessário eu fazer um inventário emocional, sabe? Pega durante o seu dia, pega um caderninho, se você tiver um caderninho, alguma coisa, e anda com você. É um caderno pequeno. Eu não vou falar para você usar o computador, celular, né? Cada um faz do jeito melhor, que achar melhor. Mas no caderninho do celular mesmo, no bloco de notas lá do seu celular, acordou de manhã, né? Marca lá o primeiro pensamento que vier para você. Então eu acordei às 8 horas, né, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã acordei. Qual o primeiro pensamento que veio para você? Vamos supor, vamos pegar um exemplo. Veio o problema com o chefe, que é o mais comum. Um chefe que você tem. 8 horas da manhã de domingo você acordou pensando no chefe. Domingão. Aí daqui a pouco você começa a perceber um outro problema, um outro pensamento recorrente vem na tua cabeça. Você vai, anota. 11 horas da manhã. Veio novamente na minha mente o chefe. Aí você vai fazer as suas coisas. No final do dia você percebe que você pensou no seu chefe umas 7 vezes.
Já é algo para se preocupar. Na segunda-feira você vai acordar, você já, o primeiro pensamento que vem, nossa, eu vou encontrar meu chefe. E assim vai. Você precisa entender, no final, depois de 1 ou 2 dias, você percebe nas suas anotações que você tem alguns pensamentos que são recorrentes, alguns problemas que são recorrentes, ou atitudes que são recorrentes. Você precisa parar e perguntar, por que isso está me perturbando tanto? Quais as causas desse problema? E aí partir para você fazer aquele processo de atenção mental, né? Que é o mindfulness. O que é? É você estabelecer uma atenção. Você vai pegar, vai sair num local onde você possa ficar tranquilo, relaxado, e vai pensar. E vai fazer uma pergunta para você mesmo. Só faz a pergunta e depois deixa as coisas acontecerem. Por que tal coisa, tal problema, está sempre vindo para minha cabeça, na minha mente? Só joga a pergunta. Permanece em silêncio, calmo. E vai prestando atenção no seu corpo, na sua respiração. Quando você pensa naquilo lá, como é que fica a tua respiração? Como é que fica o teu corpo? Se você sente dor de cabeça, a respiração fica difícil de acontecer, né? Então eu vou começar a refletir como é que as coisas estão passando dentro de mim. E eu vou começar a prestar atenção. Fiz isso 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Acabou. Se for possível, anota, né? Por que eu falo para anotar? É para você ter noção do que está acontecendo com você. Não deixar a memória... Se você ficar confiando na sua memória, a memória vai embora e você vai perder muitos detalhes do que está acontecendo com você. E vai fazendo, né, esse pequeno inventário durante 1 dia, 2 dias, 1 semana, e depois você senta para verificar qual o mapa que isso virou. Quais os reais motivos daquilo. Então eu vou deixando de dar atenção muito a um problema, mas vou começar a perceber quais os meus comportamentos. Boa noite, Mércia, né? Quais os comportamentos que eu tenho? Quais as atitudes que eu possuo? Como é que eu estou agindo? E você vai perceber que muitos dos seus problemas, das suas dificuldades, vêm do teu comportamento. Às vezes vem do noites mal dormidas. Você quer ver uma coisa que provoca muitos problemas de dormir, que as pessoas não prestam atenção? Aquela luzinha vermelha que fica no stand-by, na televisão, no aparelho da Claro ou da Sky. Sabe aquela luzinha vermelha? Ela não permite, não deixa você ter um sono profundo, né? Então, se você dorme num quarto depois de um certo tempo, você não tem tempo de relaxar de verdade. O seu cérebro, ele não descansa de verdade por causa daquela luzinha. Ele fica atento. Então você acorda cansado, você acorda exausto, sabe, parece que a noite não foi boa. Isso é um exemplo de coisas, de efeito externo, e que normalmente as pessoas não percebem. Uma outra coisa que perturba o sono da gente é quando você vai dormir e fica ouvindo notícias ruins, né? Briga, discute. Então dormir com lembranças negativas, depois de discussão, isso tudo atrapalha. Dormir com má digestão, de uma maneira incômoda, vai provocar em você um descontrole da sua parte mental. Com o tempo aquilo aí vai atrapalhar o seu raciocínio. Aí passa a ser um trauma, né? Porque nos preocupamos com os outros ao invés de nos preocuparmos com nós mesmos. Dimas, você tem razão, mas eu vou fazer uma abordagem diferente. Eu me preocupo com os outros para não me preocupar comigo. Eu uso o outro para justificar a minha falta de atenção comigo mesmo, né? Karina, essas luzinhas aí incomodam, não deixam a gente dormir, né? Então isso é um exemplo de noite mal dormida, sabe? A qualidade de sono vai gerar para você pensamentos negativos, você se envolver, como eu falei agora pro Dimas, né? Eu começo a me preocupar muito com os outros e deixo de tomar conta de mim. Por quê? É uma desculpa. Por que você não está se cuidando? Porque eu tenho que cuidar muito, tenho que trabalhar muito, né? Os outros eu tenho que fazer. Eu falo isso por mim mesmo.
que nesse período aí de afastamento, de quarentena, eu percebi o quanto que eu usava de desculpa. Olha, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer para essas pessoas precisam, eu preciso ajudar aquelas pessoas ali, preciso ajudar o outro. E no final das contas não ajudava a mim mesmo, não prestava atenção em mim mesmo. E isso gerou em mim muitos problemas, muitas dificuldades, né? Então muitas vezes a gente cria situações para não cuidar de si próprio, né? Então eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar melhor dos outros. Mas muitas vezes é uma fuga, né? Vira algo cria até uma situação meio traumática para eu. É uma forma também de desculpar para eu não fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Então a luzinha atrapalha o sono, beber antes de dormir, beber demais, falta de beber. Outra coisa que atrapalha muito, gente, o cérebro é uma usina elétrica. E a usina elétrica, para formar eletricidade, ela precisa de quê? Precisa de água, né? Então, quando você não bebe, água não é suco. Água é água. Suco pode até hidratar, mas o cérebro precisa de água, né? H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho que beber água, sabe? Uma boa quantidade de água por dia, 2, 3 litros de água, porque senão daqui a pouco o meu cérebro ele começa a gastar energias. Boa noite, Rosângela. Quando você tem pessoas negativas é um ponto ruim. Olha, a gente sempre vai lidar, Rosângela, dentro da nossa casa, dentro do local de trabalho, com pessoas que têm um tipo de vida negativo. E muitas vezes a gente também é uma pessoa negativa. Porque quando eu percebo o negativismo do outro, ele tem muito a ver com o meu também, né? Mas no caso, o que eu posso fazer? Não dar, sabe? Não dar atenção para aquela pessoa tão negativa. Não levar tão a sério o negativismo do outro. Não deixar que o mau humor do outro afete o teu bom humor, né? Mas isso é muito difícil. Sabe? Começa a dar risada, né? Sabe? Começa a ver um ponto ali, sabe? Alguma coisa que faça você sentir alegre. Não dê atenção para ela. Então, se a pessoa começa com muito pensamento negativo, muita observação negativa, não entra nessa, sabe? Muda o teu pensamento, observa, percebe, né? Nossa, essa pessoa só fala coisa negativa, eu não vou ficar perto dela. Foge então, não fica perto, né? E às vezes ser sincero também é bom. E falar, tem gente que fala assim, não, eu preciso desabafar. Gente, desabafar é importante, né? Desabafar é legal, mas tudo tem limite até para desabafar. Eu tenho que ser sincero. Olha, você me desculpa, mas a gente está conversando há meia hora, 40 minutos e você está falando a mesma coisa. Você está parecendo, você não sai desse ponto. Eu não tenho como te ajudar, né? E não permitir que aquilo tire de você a tua paz, né? Então a gente precisa aprender a ser sincero, porque senão a gente vai entrar num outro ciclo, né, de atitudes negativas com a gente mesmo. Eu preciso comunicar para o outro, olha, você percebeu que a gente começou a conversar e você, o único ponto que você coloca é sempre esse ponto, é sempre o mesmo ponto. Você já parou para pensar por que você não sai desse ponto de conflito e passa para outro? Eu não sei quem tem os problemas de criação, né, vamos dizer assim, de estimação. E a gente tem mesmo, né? Então a gente acaba criando situações para que justifiquem muitas vezes a nossa falta de vontade de agir, ou nosso medo, o receio de agir. Então eu vivo uma situação negativa, eu vivo um ciclo negativo, porque aqui é um outro ponto. Às vezes o penetra entra na minha casa e em vez de eu ir conversar com ele e falar, olha, desculpa, mas essa festa é minha e você não foi convidado. Ponto. Não, tem gente que abraça o penetra, não, vem aqui, né? E aí o penetra toma conta da festa, destrói a tua festa e você fica com ele. Então a gente não pode ter problema de estimação. A gente tem que olhar pra gente mesmo e perguntar, por que eu estou sentindo isso? Qual é o motivo de eu estar vivendo isso? Tem muitos problemas que você tem, se você for fazer uma avaliação, você vai falar, não tem sentido eu estar passando por isso. Isso não faz parte de mim. Então por que você está com ele, né? Porque é igual um carrapato, né? Ele grudou em você. Então você tem que fazer alguma coisa e tirar ele de você, mesmo que sangre.
Então vamos voltar para a questão lá da agilidade emocional, né? Que ajuda a gente, que é o NASA, né? Que é nomear, aceitar, né? O que é nomear? Dá o problema, olha, deu nomear, é um problema, é uma situação que estou vivenciando, então você vai dar um nome para ela. Aceitar que aquele problema ali você não tem como resolver, ou que não vale a pena você ficar, sabe, se desgastando por ele. E aí você vai procurar uma saída. Quer sair isso daí? Qual que é a saída? Não dar atenção, jogar ele pro canto, né? Tirar as garrinhas desses problemas de você e agir. Qual que é agir? Muitas vezes agir. Vamos pegar um exemplo. Uma coisa que é muito interessante, se a pessoa tem depressão, criar uma tabelinha de atividades para a semana. Atividades que gerem prazer, mesmo que sejam prazeres curtos. Por exemplo, né, atividades que... Eu vou tomar um sorvete na segunda-feira. Olha, eu vou encontrar um amigo que faz tempo que eu não vejo. Cria o hábito de criar uma agenda mental. Coloca no papel as coisas boas e felizes que você pode fazer, mesmo com depressão. Eu estou com depressão, não estou legal. E a depressão quando você se deixa, né, tomar por completo, ela tira toda a tua alegria de viver. Então você fica praticamente vegetando naquela situação. Então quando você perceber que você está entrando no processo de depressão, comece a criar uma agenda positiva, né? Você não vai deixar de sentir o sentimento de depressão, mas você vai agir de uma outra maneira, né? Mesmo que você não tenha muita vontade, mesmo que você não ache legal, muito bacana, pô, mas há quanto tempo eu não tomo aquele sorvetezinho de chocolate? Quanto tempo eu não dou aquele passeio? Ah, nossa, quanto tempo eu não vejo um cinema? Então crie uma agenda de atividades positivas, que sejam curtas, rápidas, e que você vá com o tempo se exercitando, né? Porque gente, ninguém... Tem uma coisa que se criou ultimamente, de achar que tudo é feito num passe de mágica. Então você vai meditar e você vai sair da depressão, você vai fazer mudar o seu pensamento a pensamento positivo e a ansiedade vai acabar. Não. Tudo é exercício, tudo é prática. Eu tenho que praticar várias coisas para que eu saia desse processo de ansiedade, desse processo depressivo, para que eu diminua os problemas. E como é que eu lido com os problemas? Infelizmente, a gente conhece, né, pessoas que a vida dela não caminha, a vida dela não progride porque ela parou em determinado ponto da vida dela, né? Às vezes foi uma desilusão, às vezes foi um relacionamento que não deu certo, a perda de emprego, a incompreensão de alguma coisa, e aquilo ali é o trauma, viu, Dimas, né? Aquilo acontece e a tua vida para ali, e você não consegue mais sair daquele loop, né? daquele momento. Tem uma amiga que nessa quarentena teve recaída de depressão, estava tão bem, mas com o confinamento ficou mal novamente. Karina, esse confinamento está sendo assim para quem tem depressão, ansiedade, síndrome de burnout e outros problemas emocionais, está sendo terrível, né? Mas o que a gente pode fazer se você tem essas questões de depressão, de ansiedade, né? Como é que a gente pode agir para ajudar essas pessoas? É estabelecer, e igual eu falei para vocês, essa semana eu comecei a fazer alguns cursos nessa área de saúde mental, no CICAD, e semana que vem novamente, eu estou trazendo algumas técnicas simples para passar para vocês, para que vocês possam ajudar as pessoas que têm ansiedade e depressão. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. E estou aprendendo também a lidar com essas técnicas com a minha ansiedade. Então, e eu vou, durante a semana, eu vou novamente voltar nesses assuntos, trazer técnicas, tudo isso, para que a gente consiga, de alguma forma, ajudar as pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Igual eu falei aqui agora, né? Essa técnica
da agilidade, chama-se técnica de agilidade emocional, né? Que eu estou trazendo para vocês, de um psicólogo, Stephen Lillard, né? Que é um método que ele criou, né? Então, notar, que ele coloca assim, né? Que a gente precisa notar, depois tomar decisão, e o terceiro, né? Redirecionar os nossos pensamentos. Mas a gente pode fazer isso fazendo pequenos exercícios de 1 minuto, né? Sabe? Não tem uma sobrinha que é depressiva, Francisca, né? Então, Francisca, o que você pode ajudar como técnica? Pedir, se for o caso, né? É meio complicado se a gente não conhece bem qual tipo de depressão do estado que ela está. Mas se a pessoa não consegue falar o que está sentindo, pede para ela desenhar, pede para ela escrever, né? Isso vai ajudar a primeira você se aproximar dela e ela começar a refletir sobre isso. Outra coisa, né? São exercícios, guardei aqui, um exercício que dura apenas 1 minuto. Você pedir para ela, né? Dura apenas 1 minuto, não dá nem tempo. Até a Sheila, que é ansiosa, eu sei disso, consegue fazer. É você sentar, né? Ombros alinhados, respirar profundamente, fazer 1, 2 ou 3 respirações profundas, calmas, e durante 1 minuto esvaziar a mente. Isso vai ajudar ela a dar uma acalmada e estimular com que ela, se ela não conseguir falar, que ela escreva o que está sentindo, né? Que ela se movimente e crie essa agenda, viu, Francisca? Que crie essa agenda positiva com ela. Fala, vamos fazer uma agenda positiva? Quais as coisas assim que você está com vontade, você tem saudade de fazer, vontade de fazer? Por exemplo, faz tempo que eu não faço a unha. Então vamos fazer a unha hoje. Faz tempo que eu não corto o cabelo. Porque um do processo depressivo é quando você começa a não gostar mais de você, você começa a se largar, né? A largar o jeito, perde um pouco da vaidade. Então, criar uma agenda positiva com ela, né? Isso vai começar a ajudar. E se possível, né? Assim que acabar esse período, levar ela a um profissional, um terapeuta, um psicólogo, tudo para poder ajudar. E como eu disse ontem, tem que verificar esse profissional, não é só dar remédio de depressão, mas existem os 3 níveis, que é o orgânico, o fator ambiental, né? E a família. O orgânico, se a pessoa está com deficiência de serotonina, noradrenalina, né, e tudo isso, ela vai ter que tomar os medicamentos que recompõem esses hormônios. Se é um fator ambiental, que seja da família, se a família já tem esse processo, que boa parte, às vezes, tem um processo de depressão que é genético. Então eu preciso verificar isso. E os fatores, e a própria história da pessoa, né? Profissional, onde é que ela trabalha, o que ela faz. Então, procurar um profissional que verifique esses 3 níveis, para depois ver se vai tratá-la com um remédio adequado, ou vai fazer uma terapia, né, cognitiva com ela, cognitiva comportamental, ou outra terapia, né, que não seja necessário o uso de remédio, e começar a trabalhar com ela a mudança de forma de pensar, né? Então são coisas que a gente vai ter que trabalhar. Mas, como eu falei, esse período que a gente está vivendo agora, de isolamento, é muito complicado, é muito perigoso para as pessoas que têm depressão, ansiedade, TAG, que é transtorno generalizado da ansiedade, tudo isso, estão sofrendo muito. Então a gente precisa encontrar algumas alternativas, né, para poder ajudar. Então criar atividades, agendas positivas, procurar conversar. No caso da ansiedade, né, auxiliar a pessoa a entender. Eu tenho alguns vídeos, Francisco, se você entrar no canal lá, meu do YouTube, daqui a pouco eu vou colocar esse canal, essas aqui lá no YouTube,
que ela pode ver. Ontem mesmo eu falei algumas técnicas com relação à ansiedade, né? E a melhor coisa do ansioso é ensinar ele a viver o hoje, né? Ensinar através de alguns exercícios, também o mindfulness que eu estou falando bastante, que é dar atenção para você mesmo, é prestar atenção em você e viver o hoje. Ansiedade não é sofrer por antecipação. Não é que o ansioso ele vive no futuro, né? Genericamente falando, o ansioso ele vive no futuro e o depressivo no passado. Nenhum dos dois vive o agora. Então, como ele é ansioso para alguma coisa, então talvez aquilo nunca venha a acontecer, mas ele já está sofrendo antes. E o depressivo, ele sofre de algo que já aconteceu, mas não consegue se desapegar daquilo. Então ele fica preso no passado, né? Ele fica preso num passado, numa situação. E o ansioso, ele não é preso ao presente nem ao passado, mas também está tentando se agarrar em alguma coisa hipotética no futuro. Então o ansioso ele tem que aprender a viver o dia, né? Ele tem que se disciplinar para viver o agora. Então eu estou vivendo agora, 9 horas e 53 minutos. Não às 11 horas, não meia-noite, não domingo, não na terça, não na quarta. Viver o hoje. Isso tudo são exercícios, são práticas que o terapeuta, o psicólogo, né, até mesmo um bom psiquiatra vai conseguir auxiliar essa pessoa, né? Então, durante a semana toda que vem, gente, a gente vai falar a semana todinha. Vamos falar sobre, menos terça-feira, que é o curso da EC, na quinta, que é o Evangelho, mas na segunda, na quarta e na sexta, no sábado e domingo, nós vamos falar várias vezes sobre essas questões de saúde mental, vamos falar de ansiedade, vamos falar de depressão, vamos falar de burnout, vamos falar de tudo isso, da técnicas. Eu vou procurar trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Deixando claro que essas técnicas que eu estou trazendo aqui para vocês não foram inventadas por mim, tá? Não é invenção minha. São técnicas que, né, que os psiquiatras, os médicos, os terapeutas utilizam, né? E que eu estou apenas passando para vocês terem uma ferramenta, né? Viver o hoje é a proposta da vez para todos nós, né? Assim ajuda a controlar a ansiedade e prevenir também. Com certeza, Cristiane, né? Nós agora, se a gente ficar entrando muito no futuro, a gente não vai dar muito certo. Então vamos viver o hoje, né? Vamos viver o agora, o máximo possível do agora. Pensando um pouquinho, gente, alguém se alguém já parou para pensar que a gente só vive um dia na vida? Como assim um dia na vida? Sim, nós só vivemos um dia na vida. Vivemos o hoje. Ninguém vive o ontem e ninguém vive o amanhã. Você viveu o ontem e vai viver o amanhã. Mas o ontem, né? E na verdade nunca mais vai voltar. E o amanhã é hoje. Então quando chegar amanhã, será hoje. Então a gente só tem um dia na vida. É o hoje, é o agora. É o agora. Então eu tenho que viver o agora. E eu tenho que me planejar, vamos dizer assim, para todos os hojes que eu irei viver na minha vida. Mas sempre focado o hoje. É hoje que eu vou ser feliz, é hoje que eu vou ser alegre, é hoje que eu vou resolver o problema, é hoje que eu vou ter uma atitude mais bacana, é hoje que eu vou resolver a minha situação. É hoje, não é amanhã, né? A gente tem mania de deixar tudo para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, e esse amanhã não vai chegar nunca, né? Porque amanhã será o hoje quando você chegar. Então vamos mudar isso daí. E a gente vai resolver esse problema. Daqui a pouco, eu venho falando isso com vocês e eu acredito piamente nisso. As coisas irão se resolver. E quando se resolver, a gente nem vai lembrar muito disso tudo. Alguns vão lembrar, mas uma boa parte, infelizmente ou felizmente, eu não sei, isso vai vir no esquecimento, como já aconteceu com tantas outras pandemias, problemas, dificuldades, né? Vocês se lembram, só para a gente encerrar o vídeo, daqui a pouquinho, já está com quase 1 hora. Início do ano. Alguém se lembra? Chuva pra caramba, alagamento, desmoronamento, morros que vieram abaixo,
bombeiros que perderam a vida. Lembra de Brumadinho? Gente do céu, a gente tá falando aqui, né, do coronavírus e tudo. Vocês se lembram de Brumadinho? A quantidade das pessoas que só agora há pouco parece que acabou a busca por corpos, mas foi mais de um ano, né? Lembra que era Vale? Lembra de Mariana? Lembra do tsunami no Japão? Olha a quantidade de problemas, de situações que aconteceram, que passaram, né? E a gente continua vivendo. E a gente vai viver. Porque assim é a vida. A gente vai se adaptando, vai se ressignificando e vai aprendendo. E daqui a algum tempo as coisas vão se normalizar e a gente vai voltar de alguma forma a ter uma vida diferenciada. Não será a mesma vida, isso com certeza não será, né? Porque a gente vai ter que ser uma vida mais... Olha, algumas coisas aqui para encerrar um pouquinho, para vocês pensarem. Vocês por acaso acreditam que as novelas da Globo, do SBT, serão as mesmas a partir de agora? Não, né? Não vai ter mais aquele negócio de ficar abraçando, beijando, aquele negócio, porque a pessoa não vai colocar a vida dela em risco. As pessoas com mais de 60 em grupo de risco durante um bom tempo não vão estar participando disso. A não ser que você queira correr o risco de novamente ficar, né, de ser vítima do vírus e tudo, os grandes shows, os grandes espetáculos, né, não vão acontecer tão fácil. Aquele negócio Vila Mix, Vila não sei o quê, né, esquece, né? Réveillon do Rio de Janeiro no final do ano, do jeito que está, então as coisas vão mudar. Nós vamos estar muito mais ligados, né, no EAD, na parte de distância, durante um bom tempo ainda, pelo menos até o final do ano, e isso vai fazer com que a gente aprenda a se relacionar de outra maneira, né? Nós temos o pessoal que tem filhos aí que estão estudando à distância, olha a quantidade de mudança que vai vir. Então a gente tem que estar preparado para isso. Mas vamos viver hoje, né? Vamos viver agora. O pessoal, se vocês, por isso que eu falo bastante para vocês assistirem lá no YouTube os vídeos que eu estou postando lá. Então eu faço a live aqui com vocês, depois eu baixo para o YouTube, salvo e deixo lá para quê? Para que numa hora ou outra vocês precisarem ouvir alguma coisa, lembrar de alguma coisa, vocês possam ir lá e usar, né, aquilo que eu falei com vocês. E vai ajudar bastante. E também, gente, entra lá no Instagram também, depois eu vou passar para vocês. A gente pode conversar, criar salas de repente aí daqui a algum tempo, para a gente conversar. Eu conversei com a Diana, conversei sobre algumas coisas, eu conversei com algumas outras pessoas, tem o pessoal do grupo do WhatsApp, tudo, mas muitas vezes o pessoal, né, vamos usar esses meios aí de comunicação para a gente ajudar de alguma forma, né? Para a gente passar os links, conversar, dar um toque e poder ajudar vocês de alguma maneira. Então, era isso que eu queria passar um pouco para vocês, né? Para a gente desempucar das coisas, né? E poder viver o hoje, né? Daqui a pouco a gente vai dormir, vamos ter uma noite de sono. Tira aquele negocinho vermelho da tomada, a gente quer aquilo ali, o fim da picada, né? Evita de encher a tua cabeça na hora de dormir de coisas negativas. Procura durante o dia fazer atividades que tragam para você distração, relaxamento. Lembra que eu falei ontem? Olhar o verde, olhar uma planta, sabe? Vamos cuidar do jardim, cuida da planta, conversa com as plantinhas. Quem tem animal em casa, gato, cachorro, vai brincar com o cachorro, com o gatinho, sabe? Isso faz bem para a pessoa, isso faz parte. Aqui em casa a gente está sentindo falta aqui porque o meu sobrinho não está podendo vir aqui, né? Então já vai 40 dias que ele tem 6 anos agora. Então ele vinha aqui fazer muita bagunça, era muito movimentado. A gente está sentindo falta dessa presença da criança aqui. Então, e a gente não tem nenhum animalzinho aqui, um cachorro. Estou até pensando em procurar, ver se eu consigo encontrar um cachorro, né, um cachorrinho pequeno que não cresça muito, cada espaço da casa, que é para ajudar também, sabe, até nesse convívio, né, para ter essa alegria. Então, sabe, ter um animal, ter um gato, um cachorro, olhar as plantas, criar atividades, sabe, para desestressar, para relaxar, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Tenha uma ótima noite, uma noite bacana, tranquila. Agradeço profundamente vocês estarem comigo nessa live.
conversando, trocando ideias. Amanhã a gente volta com outro assunto bacana e a gente vai trabalhar muito para sair desse período assim muito bem, nos ajudando, nos auxiliando, um segurando a mão do outro. Lembrando, como eu disse, estamos no mesmo oceano, no mesmo mar, mas não nos mesmos barcos. Então, portanto, a gente pode ajudar aquele que está naquele barco que está mais adernando, que está mais sem rumo. A gente pode ajudar a pessoa a voltar a ter o leme, né? A ter o leme do seu navio, do seu barco. José, gratidão também, muito obrigado. Saudades lá do centro, das atividades. Mas vamos voltar com fé em Deus. E fiquem bem, tenham uma noite maravilhosa. Amanhã é domingo, dia das mães. Quem tiver com as suas mães, aproveite. Quem não tiver, aproveite do mesmo jeito, manda uma mensagem, dá um alô. Isso passa, isso vai passar e vão aproveitar muito. Exatamente, Cristiane, né? Tá fazendo falta. A gente sempre teve aqui animais aqui em casa, mas já há um bom tempo que infelizmente a gente não tem. E isso está fazendo falta, né? Então vamos nos divertir, vamos ser felizes. Boa noite, fiquem com Deus e até mais.